Doutor Arthur Gomes Neto, CRM, AL25. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira, com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima, 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes. Rua Fernandes Lima, 351 Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 999447646. Responsável técnico, Dr. Edierque Lira, CRO 2585/AL. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal, para outras nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico, doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AR. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo. Veste André Pepe. Todo dia, o dia todo. Dona Novo, Novo Nordeste FM 91,5, Rádio Novo Nordeste. Saúde em foco com Ana Pepe. Muito bem, GB Multimarcas veste bem mesmo. Gino Benotti Bravo, marcas exclusivas da GB. Lembrando que a GB recebeu uma coleção muito bacana para você presentear ao seu namorado. Isso porque lá é moda masculina, então vai lá. Praça Bom Conselho 41, ao lado da Igreja Velha, telefone e WhatsApp 99652-2678. Falei, GB Multimarcas. Hoje eu tô com a manga 3/4 aqui da Gino Benotti. Linda, né? Combinando com o relógio, a combinação com o relógio foi casual, não foi nada programado, tá certo? Mas tá tudo certo aqui. Lembrando ainda para você que pensou em frango vivo, abatido, temperado ou assado, pensou na Avícola Tenório. A Avícola Tenório está nos bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o melhor frango da cidade, 3522-5527 ou 99975-4000. A Avícola Tenório não vende frango, e sim qualidade de vida. A Avícola Tenório é a organização do Fabinho Tenório. E lembrando ainda do Laboratório Nabuco Lopes, que você faz os exames toxicológicos para o Detran, por R$190, e o exame de sexagem fetal por R$199. Rua Fernandes Lima, 531, telefone 3522-5826, 3522-5826. Lembrando uma promoção muito bacana aqui, que a Luciana Sandes mandou para mim, deixa eu ver aqui,
olha só a promoção que ela mandou para mim ontem, é o seguinte: campanha de 3 a 12, ação do Dia dos Namorados, onde quem trouxer seu companheiro para fazer um check-up ganha um exame de glicose. Muito importante você medir a sua glicemia. Então, valendo até o dia 12, você vai lá com seu companheiro, com seu namorado, né? E vai ganhar um exame de glicemia. Isso é muito importante, tá bom? Estou aqui com o doutor Edierque Lira, da Dental Clean Ortodontia e Implantes, e o assunto é muito bacana. O assunto que a gente vai discutir hoje aqui são 2 assuntos muito importantes que ele escolheu para falar sobre isso. A gente ia falar sobre um, mas os assuntos são tão abrangentes que a gente vai falar sobre isso. Quais são as desvantagens da prótese removível em relação à prótese fixa sobre implante? Doutor Edierque Lira, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, André. Muito obrigado por estar aqui novamente. Eu gosto muito de estar aqui, só não gosto muito do frio, mas... Gustavo, ele ainda veio dizer aqui fora da que eu tenho couro de piriguete. Eu vou dizer aqui no ar. Depois você me explica por quê. Não podemos dizer nesse horário. Vamos lá. A diferença entre pivô... Vamos lá, falar um pouquinho aqui de técnica. Essa coroa, pivô e jaqueta. Eu não sabia nem que tinha essa nomenclatura na odontologia. Pensei que era jaqueta só para acontecer o frio aí. Mas é justamente isso. Acontece muito lá na clínica, os pacientes chegam lá na clínica e dizem assim: doutor, eu tenho um pivô. Eu tenho um implante. Tem um implante, aí eu tenho um pivô. Ele não sabe se é implante, se é pivô, e aí tem essa grande dificuldade. Aí o que acontece? O tão chamado pivô, conhecido pela população, é na verdade um pino intrarradicular. O que acontece? O paciente normalmente tem uma fratura da coroa, que é a parte exposta do dente. O dente se divide entre a parte exposta entre coroa e a parte interna dentro da gengiva, a raiz. Então a parte exposta é a coroa dentária. E aí quando ocorre, por exemplo, uma fratura da coroa, ou essa coroa está muito frágil, normalmente os dentistas se valem de uma técnica que é a colocação de um pino dentro dessa raiz, um pino intrarradicular. Normalmente esses dentes são feitos canal, você faz canal nesses elementos dentários, que é o tratamento endodôntico, mais conhecido como canal, todo mundo conhece como canal, mas é tratamento endodôntico. E aí, nessa raiz é colocado um pino que serve de sustentação para uma nova coroa que é instalada. Então essa é a grande diferença. No dente de implante não existe raiz. O dente, que é a região que vai ser colocado o implante, não tem raiz alguma. Mas a região, e aí em cima dessa, onde não tem raiz, se coloca implante. Onde tem raiz, você coloca um pino intrarradicular e faz uma coroa de porcelana em cima disso. Bacana. E o pivô? Não, justamente isso. O pivô é justamente esse pino intrarradicular, entendeu? Esse negócio de pivô, jaqueta é o tipo de preparo que normalmente poucas vezes está sendo usado. Normalmente o pessoal faz ou as facetas. Sim, de porcelana. Facetas de porcelana, até facetas de resina, facetas de porcelana. Hoje se lança a mão de uma faceta ultra mega fina, chamada de lente de contato dental. Sim. Tá entendendo? Que resolve normalmente defeitos de formato dentário e pequenos defeitos de cor. Entendeu? Mas normalmente... nos dentes, onde se coloca pinos, tem que ter raiz. Se não tiver raiz, não tem como colocar pino. Agora, doutor, quais são as indicações de um e de outro? É o seguinte, a diferença é a seguinte. Como eu falei anteriormente, o implante é colocado numa região onde não tem mais nem a raiz dentária. A raiz foi extraída da região. Não tem raiz mais alguma. Aí o implante é instalado. Acontece também de casos, por exemplo, que o paciente fratura essa raiz. O paciente já tem uma coroa sobre um pino que está dentro da raiz e esse pino acaba já por um processo de mastigação errado ou até o próprio dentista na instalação do pino não fez uma instalação adequada e acaba gerando uma fratura nessa raiz. Essa fratura dessa raiz inviabiliza essa raiz, fazendo com que você tenha que retirar essa raiz e colocar o implante no local. Então, o implante só é colocado em locais onde não existe raiz. O implante só é colocado onde não existe raiz. Onde não existe raiz. E outra coisa, quando vai se fazer o implante, tem que se tirar a raiz? O seguinte... Ou ela já é inexistente ali? Não, o seguinte. Você vai retirar uma raiz que está com algum problema. Por exemplo... Você vai fazer um implante no paciente. Às vezes acontece que você tem que fazer implante, chama implante imediato. A raiz está
teve algum problema. Ocorreu uma fratura na raiz. Por exemplo, o paciente fez canal no dente e tal, e o dente, ele foi mastigar alguma coisa e a raiz acabou sendo fraturada, acabou quebrando. Ou por qualquer trauma, também acontece. Por exemplo, o cara sofreu uma queda de moto e houve uma fratura de raiz. Aquela raiz tem que ser retirada e, em muitos casos, quando tem um osso remanescente, um osso que eu posso dizer, o dente é segurado por um osso chamado osso alveolar, certo? Uhum. Então, quando esse osso que você retirou o dente da região e esse osso que tem é adequado já para receber o implante, na mesma hora você consegue colocar o implante. Às vezes esse osso remanescente não está tão bom, então você às vezes se vale de enxertos ósseos naquela região para manter a estrutura óssea para numa situação posterior colocar o implante dentário. Bacana. Doutor Jack, a gente já falou sobre isso em off, lá no seu consultório mesmo, lá na Dental Clean, que quando os implantes começaram a surgir, algumas décadas atrás, poucas décadas atrás, diga-se de passagem, talvez seja uma década que tenha começado realmente essa expansão e o crescimento do implante. A implantodontia cresceu muito com a divulgação de uma empresa que já fechou no Brasil, chamada Imbra. Tinha propaganda do Imbra em todos os lugares, e a implantodontia deu um boom para a maioria das pessoas. Mas a implantodontia era muito restrita. Sim. Na verdade, até os cursos de especialização do implante, eles são, de certa forma, recentes. No início dos anos 90, você fazia um curso de credenciamento, você fazia um credenciamento de alguns dias, e aí você podia botar implante. Hoje, de uns tempos, sei lá, do final dos anos 90, acredito, que começou os cursos de especialização em implantodontia. E aí, a partir da invenção do tomógrafo odontológico, os tomógrafos médicos não funcionam tão bem para a gente da implantodontia. A partir da invenção dos tomógrafos odontológicos, a implantodontia realmente foi difundida no Brasil totalmente, porque os tomógrafos médicos, eles acabam na região oral, quando tem qualquer, por exemplo, uma restauração de metal, a imagem acaba explodindo a imagem e você não consegue enxergar direito as coisas, porque tem um metal lá dentro. Tá entendendo? Uhum. Os tomógrafos odontológicos, isso não acontece. Então, você consegue ter uma visão muito boa da região e aí você consegue fazer implante com mais segurança. Ok. Muito bem, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, a gente continua falando sobre isso e também os tipos e vantagens e desvantagens de cada prótese dentária. A gente vai falar aqui sobre esse assunto também com o Dr. Ed Erck, aqui da Dental Clean. A gente volta já já. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes, Rua Fernandes Lima, 351 Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 999447646. Responsável técnico Dr. Ed Erck Lira, CRO 2585/AL. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do
INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. O diagnóstico de câncer parecia ser o fim. Mas descobri que com um hospital completo e de referência, com profissionais experientes, com estrutura e equipamentos modernos e acreditado internacionalmente, o medo se transforma em esperança e nos dá força para vencer. Santa Casa Cancer Center. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Doutor técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRM 2503. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono. E até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Quem compara, compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima, 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal, para outras nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AL. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e produzir, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL. Fone WhatsApp 3522-5378. Todo dia, o dia todo, Dona Novo Nordeste FM 91,5, Rádio Novo Nordeste, o programa mais saudável do rádio, Saúde em Foco. Muito bem, de volta então com o segundo bloco do Saúde em Foco, entrevistando o Dr. Edierque Lira, da Dental Clean Ortodontia e Implantes, e a gente está falando aqui sobre muitos assuntos bacanas. A gente falou aqui no primeiro bloco qual a diferença entre pino intrarradicular, conhecido como pivô, e o implante dentário, e agora
gente vai falar também sobre quais são as desvantagens da prótese removível em relação à prótese fixa sobre implante. Mas antes, vamos falar o seguinte aqui, alguns tipos de próteses. A perda de um ou mais dentes, além de desagradável, pode prejudicar aí a mastigação, a fonética, que é a arte de você falar, e a estética do paciente, claro, né? Principalmente se for nesses dentes da frente. A ausência dos dentes também pode acarretar na movimentação dos dentes remanescentes e na reabsorção óssea, tão importante aí para a implantodontia. Para esses casos, é necessário a adoção de próteses dentárias, uma solução bastante comum, porém as pessoas ainda têm muitas dúvidas, em especial na hora de escolher sobre os tipos de próteses e sobre quais as vantagens e desvantagens de cada uma. A gente vai falar aqui sobre esses tipos de próteses. Doutor, primeiro, né, são dois tipos de próteses dentárias, a removível e a prótese fixa. No caso da removível, o paciente conta com a vantagem de retirar a prótese para a higienização e para dormir, por exemplo. Certo. Já no caso da prótese fixa, uma estrutura é parafusada ou encaixada em implantes e dentes naturais. Certo. Esses dois tipos de próteses podem ser parciais ou totais, ou seja, pode cobrir todos ou apenas os faltantes. Vamos falar aí um pouquinho, então, sobre a prótese removível, o que é, e depois a prótese parcial removível, também conhecida como PPR Roach. Justamente. Quando o paciente perde todos os dentes, existem algumas situações, duas formas de resolver. Quando se perde todos os dentes, todos, o paciente não tem mais nenhum. Existem duas formas de resolver. Uma é uma prótese total, que é aquela prótese que tem céu da boca. Você já viu? Sim. Tá entendendo? E aí o que acontece? Essa prótese, muitos pacientes, quando começam a usar essa prótese, eles perdem muito a eficiência mastigatória. Ele não tem muita força de mastigação. Muitos pacientes chegam lá no consultório e dizem, doutor, não se compara usar prótese e ter seus dentes naturais. Porque realmente, você tem noção, eu li um artigo há alguns anos atrás que dizia que você perdia quase 10 vezes a sua força de mastigação. Então, esses pacientes normalmente acabam se alimentando de uma forma meio precária, porque não trituram o alimento de forma correta. Isso eu estou falando da prótese total. E aí, se não há trituração dos alimentos de forma correta, as papilas gustativas, que é onde sente o gosto dos alimentos, não conseguem perceber o gosto de uma forma adequada, porque o alimento acaba descendo praticamente inteiro. Então, a papila que tem normalmente na língua, essas papilas gustativas, que tem mais na língua, tem no resto da boca também, no palato mole tem também, mas não tem papila do palato mole, tem botões gustativos, mas essas percepções de gosto acabam sendo diminuídas com o uso da prótese total. A prótese parcial, normalmente, é quando o paciente perde alguns elementos dentários e aí ele preenche esses espaços com próteses parciais. O grande problema dessas próteses parciais é o seguinte. Imagina a seguinte situação. O paciente tem 28 dentes na boca, exemplo, total, e aí ele acaba perdendo, vamos supor, 8 dentes. Os outros 20 dentes que ele tem na boca vai ter que suportar a força desses 8 dentes que estão faltando. E aí acaba exercendo uma pressão, às vezes, por exemplo, se essa prótese não estiver muito bem adaptada, acaba exercendo uma pressão nesses dentes que ficaram remanescentes, fazendo com que, muitas vezes, esse paciente acabe perdendo esses dentes, onde os grampos estão pegando. Outra coisa também que não é muito adequado, muito paciente que usa a prótese removível reclama, é que esses grampos ficam um pouco antiestéticos. Então, assim, o cara usa a prótese removível, mas aqueles grampos que eles ajudam a reter a prótese ficam antiestéticos. Então, não é interessante. Outra coisa também que a prótese removível faz, naturalmente, você já tem perda óssea. Quando você tira o dente, quando o paciente tira o dente, o osso que segura o dente, aquele osso chamado osso alveolar, ele entende, não tenho mais razão de existir. Se não tem razão de existir, o que acontece? Esse osso alveolar vai diminuindo de tamanho, cada vez mais diminuindo de tamanho. E a prótese removível em cima dessa região vai gerando uma pressão, aumentando mais ainda essa perda óssea. Eu acho a prótese removível interessante como provisória em relação aos casos de implante, por exemplo.
Às vezes você faz um implante no paciente e não pode ser carga imediata. O que é carga imediata? Você coloca o implante no paciente e na mesma hora você coloca a coroa dentária naquela região. Na mesma hora. Isso se chama carga imediata. Porque você já bota o implante em carga. Entendeu? Aí, em muitos casos, você coloca o implante não trava o suficiente no osso para receber carga imediata. Do que você se vale nesse período? O paciente vai ficar sem dentes 4 a 6 meses até colocar as coroas presas nos implantes? Não. O paciente vai usar o quê? Uma prótese removível provisória durante esse período de tempo. Então, é basicamente isso. A prótese provisória, ela tem algumas desvantagens. Ela gera pressão nos dentes vizinhos, fazendo com que, às vezes, se faça movimento nesses dentes vizinhos. Muitas vezes o paciente não sinta alguns gostos dos alimentos e perde a eficiência mastigatória por conta disso. E com isso tudo, à medida que os anos vão passando, tem perda óssea. Outra coisa, a prótese removível, ela tem prazo de validade. À medida que os anos vão passando e vão ocorrendo a diminuição da estrutura óssea, essa prótese vai ficando folgada. E à medida que ela vai ficando folgada, você tem que substituir por outras próteses. Enquanto que a prótese sobre implante é totalmente diferente. O implante é uma raiz que você coloca lá. É uma raiz de titânio que vai servir de estrutura para receber essa prótese fixa sobre o implante preso neles. Então é completamente diferente. A implantodontia hoje é praticamente a terceira dentição. A primeira dentição é os dentes de leite, descidos, depois vem os dentes permanentes, e quando você perde um ou outro dente permanente, ou você perde todos os dentes permanentes, você se vale da prótese sobre implante, que são dentes fixos em cima dos implantes. Tem um implante retentor da prótese fixa, né? É o seguinte, existem próteses chamadas próteses tipo protocolo de Brennemark. É o seguinte, o professor Brennemark começou com a implantodontia em 1965. 1965. Eu não era nem nascido. Aí o que aconteceu? O professor Brennemark instalava alguns implantes em mandíbula, que ele chamava esses pacientes de inválidos orais, porque acontecia o seguinte: o paciente que usa uma prótese total na parte superior, essa prótese acaba segurando porque tem céu da boca para gerar o selamento dessa prótese no céu da boca. Mas na região inferior, o osso alveolar, ele diminui muito de tamanho e não tem céu da boca para selar. Então a prótese tenta abraçar uma gengiva que muitas vezes nem existe mais. E aí o que acontece? Essa prótese fica solta na boca. Essa prótese solta na boca, a língua, o lábio, normalmente, à medida que a gente envelhece, o lábio inferior, ele acaba descendo e a língua ajuda ainda a empurrar essa prótese para fora da boca. Então a prótese, principalmente a inferior, ela tem muita dificuldade de segurar. A removível inferior. E aí é por isso que o professor Brennemark fez uma pesquisa e publicou um artigo em 1981, mais ou menos 15 a 16 anos depois, ele publicou esse artigo, com mais de 1.000 casos operados de prótese sobre implante, fazendo com que esses pacientes que na região inferior a prótese não segurava, ele instalava alguns implantes, de 4 a 6 implantes normalmente na região inferior, e aí essa prótese inteira ficava presa sobre esses implantes. Então o que acontece? Ele criava uma ponte sobre implantes. Ele não botava um implante por dente. Ele colocava alguns implantes e aí em cima desses implantes ele fazia uma ponte fixa sobre o implante. Doutor, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está mandando aqui para mim. Você pode mandar sua pergunta para o 99639-8389. 99639-8389. Ele diz assim: André, vai uma pergunta. E quem já fez extração há muito tempo pode fazer implante? Grave aí para mim e mande. Estou visitando. Ele é propagandista farmacêutico, que é a minha formação também. Então ele está fazendo aqui a pergunta. Quem já fez extração há muito tempo pode fazer implante? Pode sim. Pode. A gente tem inúmeras histórias de pacientes. Ontem mesmo eu estava fazendo implante de uma paciente que fez extração com 20 anos de idade e ela tinha 60 e poucos anos de idade. E ontem mesmo a gente estava fazendo o implante dela. E aí o que é que acontece? Em alguns casos, quando ainda existe um osso remanescente adequado, que caiba o diâmetro, a altura e o diâmetro do implante, você não precisa fazer enxertos ósseos. Em outros casos,
é necessário você se valer dos enxertos ósseos na região para que caiba o implante. O implante é um parafuso de titânio. E aí esse parafuso tem uma altura e tem um diâmetro para que ele entre lá. Se o diâmetro desse implante e a altura for insuficiente, a gente se vale dos enxertos ósseos para que o paciente, após o enxerto ósseo ter se aderido ao osso natural do paciente, você fazer o uso do implante dentário. Aí você coloca o implante, mas praticamente todos... É muito raro você pegar um caso de um paciente que você não tem como fazer implante. Praticamente todos os casos, quase todos os casos é possível fazer implante. Bacana, tá gravado aqui, viu, Carlos, aqui. Então você sabe, ó, você que está visitando aí os médicos aí no centro da cidade, a Dental Clean Ortodontia e Implantes fica bem pertinho de você, Carlos, aí no centro da cidade, Rua Fernandes Lima 351, no centro, fica em frente ao estacionamento da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima. Não tem nem como você errar. Você saindo de frente do estacionamento da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, olhando para frente, a Dental Clean tá em frente. Procura lá o Dr. Edier, que diz que eu vi o Saúde em Foco, que ele vai te dar um desconto, tá bom? Desconto é por minha conta aqui, né? Não tá dando desconto de nada, não. Tá bom? Mas tem conversa, né? Tem conversa. Dr. Edier, vou pro intervalo comercial. Na volta, a gente vai continuar falando sobre isso, mas eu quero te fazer uma pergunta. A gente pode ficar até o final do programa para falar sobre isso. Você acha, como profissional, que a implantodontia vai com o tempo substituir a prótese dentária? Não me responde agora não. Eu quero falar agora para você da Avícola Tenório. Pensou em frango vivo, abatido, temperado ou assado? Pensou na Avícola Tenório. A Avícola Tenório está nos bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o frango mais saboroso da cidade. 3522-5527 ou 999754000. A Avícola Tenório não vende frango, e sim qualidade de vida. A Avícola Tenório é a organização do meu amigo Fabinho Tenório. Fabinho, grande abraço para você. Tá me devendo aquele café. Vamos marcar para a gente tomar aquele café. Falar para você também do laboratório Nabuco Lopes, Rua Fernandes Lima, 531, realizando o exame toxicológico para o Detran por R$ 190 e o exame de sexagem fetal por R$ 199. Você vai descobrir o sexo do seu bebê através do exame de sangue. Rua Fernandes Lima, 531, no centro, ao lado do Ministério do Trabalho, o telefone 3522-5826. Está valendo a promoção do Laboratório Nabuco Lopes até o dia 12. Você que leva seu companheiro ou companheira para fazer o exame, ele ou ela vai ganhar o exame de glicose. Então passa lá, muito importante você saber como é que estão as suas taxas de glicose aí. A gente volta já, intervalo. Programa Saúde em Foco, com André Pérez, 91,5 é sua rádio, Novo Nordeste FM, não tem comparação. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes, Rua Fernandes Lima, 351 Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 999447646. Responsável técnico, Dr. Edierque Lira, CRO 2585/AL. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais
Lages, Atacadista e Produzir. Livro caixa para profissionais liberais. Consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas. Além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil. Consultoria Contábil. CRC 4552/AL. Fone WhatsApp 3522-5378. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal. Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AL. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ter o diagnóstico de câncer parecia ser o fim. Mas descobri que com um hospital completo e de referência, com profissionais experientes, com estrutura e equipamentos modernos e acreditado internacionalmente, o medo se transforma em esperança e nos dá força para vencer. Santa Casa Câncer Center. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Doutor técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRM. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues, 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração. Eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. Quem compara, compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem.
GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepe. Nordeste 91 desde 76 que a gente se entende. O programa mais saudável pra você. Saúde em Foco com André Pepe. Muito bem, de volta então com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando o odontólogo Edierc Lira, da Dental Clean. O assunto é muito bacana. Os tipos e as vantagens aí do implante sobre as próteses. Doutor, a gente perguntou antes do intervalo sobre essa questão da chegada do implante, da implantodontia no Brasil, certo, e em relação à prótese dentária. Você vê isso no futuro como uma tendência, como era a ortodontia, por exemplo, a ortodontia chegou aqui, estava discutindo agora em off, né? Como foi isso? E era de alto custo, poucas pessoas tinham acesso. O que é que você acha hoje dessa questão da implantodontia do Brasil? Vai chegar um momento onde que todo mundo possa fazer já? Ou esse momento já chegou e a gente não sabe? Esse momento já chegou. É o seguinte, hoje em dia, antes a implantodontia era muito restrita, como eu falei a você. Eram poucas pessoas que faziam, normalmente se fazia em grandes centros e tudo, então era uma coisa muito restrita. Hoje, assim, a implantodontia hoje é bem acessível, você encontra implantodontistas próximos a você. Então, assim, hoje não tem nem comparação. E, como eu falei a você, a implantodontia hoje é muito mais segura. Ela começou, como eu falei a você, com o professor Branemark em 1965. Então, quantos anos de estudo em cima da implantodontia? A implantodontia é uma ciência que não para de ser estudada constantemente. Os implantes vêm num processo evolutivo constante, não para. Hoje, os tratamentos de superfície com implantes, os implantes são cada vez melhores, para que o paciente tenha um resultado seguro. Normalmente, por exemplo, a cada 100 implantes instalados, a média de perda de implantes que não dão certo, são a média de 3 implantes. Então, você vê que o índice é bem baixo. E esses 3 implantes, eita, doutor, botei um implante em mim, não deu certo. Você retira esse implante e pode instalar outro implante na mesma hora que retirou aquele implante anterior, ou pode aguardar uma média de 2, 3 meses depois e fazer a restauração do seu implante. Então, o que aconteceu naquele processo ali, na verdade, foi um processo de uma cicatrização deficiente naquele momento. Não quer dizer que a sua cicatrização vai ser deficiente em todos os momentos. A formação óssea ao redor do implante naquele momento foi deficiente. Mas como a gente está voltando ao assunto anterior, a implantodontia hoje já é acessível. A implantodontia antes era, quando se falava, fulano botou implante, era coisa de rico. Fulano disse assim, eu tenho 3 carros aqui na minha boca. Uhum. Era uma coisa muito comum você ouvir um negócio desse. É verdade. E hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia a gente tem diversas classes sociais hoje, vão lá no consultório, fazem seus implantes dentários. Então é muito acessível. A implantodontia, a gente tem uma clínica aqui, tem uma clínica em Recife, e a implantodontia hoje já é o carro-chefe das 2 clínicas é a implantodontia. Então, você perceber que há 10 anos atrás, quando a gente começou com a implantodontia, já não era dessa maneira, já tinha um grau de dificuldade. A gente, aqui somente em Arapiraca, em Recife não, Recife já tinha uma acessibilidade maior, mas aqui em Arapiraca houve um processo de desmistificação da implantodontia. Ou a pessoa dizia, fulano fez implante e aconteceu isso e isso e isso. Hoje já você praticamente não ouve essas histórias, porque a tecnologia é muito mais moderna e à medida, qualquer produto que é raro, ele é caro. Isso é notório. Tanto os dentistas eram caros, quanto os implantes eram muito caros. Por quê? Porque se comprava pouco implante. As fábricas fabricavam pouquíssimos implantes. Na verdade, tinham poucas fábricas de implante no Brasil e fora do Brasil. Então, como a produção era muito baixa, o custo era alto. Então, como a produção aumentou absurdamente, a quantidade de implantodontistas aumentou, a quantidade de pessoas que buscam fazer implante aumentou, as fábricas começaram a fabricar mais implantes, esses custos foram baixando e estão fazendo com que
praticamente todas as classes sociais hoje têm o direito de fazer o seu implante caso tenham dentes perdidos. Então, assim, a implantodontia hoje já é muito acessível, não tem comparação. Não tem comparação com o que era antes. Que realmente antigamente era coisa para gente que era rica. Só. Hoje a gente tem pacientes de várias classes sociais. Várias classes sociais, na verdade, de todas as classes sociais que fazem implantes dentários. Todas as classes sociais. E para mim é um prazer imenso, é uma alegria imensa você receber um paciente que sonha com aquilo, achava que aquilo era inacessível e acabar o tratamento, olhar no espelho e conseguir o sorriso que ela sempre sonhou. Para mim é emocionante. Esse momento é impagável. É um momento maravilhoso. Então incrível, é incrível. A implantodontia, você reabilitar uma pessoa, fazer com que ela volte a sorrir, é impagável isso. Agora, uma coisa também, doutor Jack. Feito o implante, a pessoa não pode deixar de cuidar como se fosse um dente normal. Tem que cuidar tão bem o quanto se tivesse um dente normal ali instalado, correto? Sem dúvida nenhuma. Esse é um grande erro da maioria das pessoas. As pessoas pensam assim, botei um implante, não vou ter cáries. Exatamente. Mas o que acontece? Você pode ter uma inflamação ao redor do implante por falta de cuidado. Então, visitar o dentista regularmente, como você visitava antes, 6 meses, uma vez ao ano, dependendo da sua necessidade, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Por exemplo, tem pacientes que têm doenças periodontais que tem que ir para o consultório de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Tem pacientes que eu tenho que ir para o consultório de 6 em 6 meses. Tem pacientes que vai para o consultório uma vez ao ano. Então, assim, a necessidade das pessoas são variáveis. Cada pessoa tem uma variação entre um e o outro. Agora, o paciente de implante, ele tem que continuar indo. Uma vez ao ano ele vai lá. Normalmente essa coroa sobre o implante é retirada. E aí todo o processo é limpo, tá entendendo? Há uma limpeza de toda a região e há um parafusamento normalmente dessa coroa novamente. Entendi. Entendeu? Então, assim, o paciente de implantodontia, ele tem que continuar indo ao consultório odontológico. Não é porque fez o implante que não existe mais dentista. Tá entendendo? Ele tem que continuar indo, como qualquer coisa. Por exemplo, você faz revisão no carro, a pessoa faz revisão no carro, você não vai fazer a revisão em você. Você faz check-up, você faz várias coisas. Então, você tem que continuar cuidando da sua saúde da mesma maneira. Não é porque você fez implante que você precisa esquecer o dentista. Pelo contrário, você tem que continuar indo para ele. É verdade, até porque, eu queria lhe perguntar isso. Mesmo o paciente completamente implantado, não sei se já aconteceu, se você já... Vários. Paciente completamente implantado, com arcada inferior e superior totalmente implantado, de quanto em quanto tempo ele tem que estar lá visitando? Uma vez ao ano ele tem que ir lá na clínica. Ou qualquer coisa que ele sentir ou que incomodar ele, mas uma vez ao ano ele tem que ir na clínica. Normalmente a gente retira essas próteses fixas sobre o implante, porque não deixa de ser uma prótese fixa, mas é uma prótese fixa sobre o implante. Normalmente, por exemplo, quando você vai fazer implante no paciente que não tem nenhum dente superior, você faz uma média de 6 a 8 implantes. Existem casos chamada All-on Fox, você pode fazer 4 implantes. Cada implantodontista tem uma técnica diferente. Essas técnicas, todas elas funcionam. Mas isso cabe à habilidade de cada implantodontista ou o que ele gosta de fazer. Entendeu? Agora, uma vez ao ano, o paciente vai ao dentista, ao implantodontista. Esse implantodontista normalmente vai desparafusar a prótese presa dos implantes, vai limpar todo o conjunto e vai parafusar tudo novamente. Então não quer dizer que porque você fez implante que você vai abandonar o dentista. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Muito bem. Gente, conversei com o Dr. Edierk Lira, ele é titular aqui da Dental Clean Ortodontia e Implantes, especialista em ortodontia e implantes, que fica aqui na Rua Fernandes Lima, 351, no centro da cidade, em frente ao hospital, ao estacionamento da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima. O telefone de lá é 3530-0316. Você que está interessado ou interessado em fazer a análise, como é que está a sua saúde oral, para colocar implantes ou também aparelhos ortodônticos, ortodontia, a Dental Clean é especialista nisso. Tem os melhores profissionais aqui, inclusive está conosco aqui um deles que é o Dr. Edierk, tem outros profissionais também que vão atender você lá para fazer os seus tratamentos. Lá você tem implantes dentários, tratamento de ortodontia, reabilitação oral e cuidados por especialistas. Repetindo, o telefone e WhatsApp da Dental Clean
é o 99944-7646. 99944-7646. Rua Fernandes Lima, próxima, que vai ser na terça-feira, com um tema muito bacana que a gente vai estar trazendo aqui para você aprender a cuidar da boca, porque saúde começa pela boca, né não? É sim, com certeza. Muito obrigado por estar aqui novamente. Gosto muito de estar aqui. E toda vez morro de frio, mas estou vindo prevenido de manga longa. Mas muito obrigado. E depois, fora do ar, a gente vai conversar sobre esse negócio aí de como é, rapaz? Couro de quenga, é? Depois a gente fala sobre isso. Agora a gente pode falar sobre isso não. Lembrando para você que lá na Avícola Tenório, pensou em frango vivo, abatido, temperado ou assado, pensou na Avícola Tenório. A Avícola Tenório está nos bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o frango assado mais gostoso da cidade. 3522-5527 ou 999754000. A Avícola Tenório não vende frango, e sim qualidade de vida. A Avícola Tenório é a organização do Fabinho Tenório. Finalizo falando do laboratório Nabuco Lopes, onde você faz o exame toxicológico para o Detran por R$ 190 e o exame de sexagem fetal por R$ 199. Lembrando ainda que até o dia 12, você levando o seu parceiro, sua parceira, quem fizer o exame, o parceiro vai ganhar o exame de glicemia, de glicose. É importante saber como é que está aí o açúcar no seu sangue. Rua Fernandes Lima, 531, no centro, ao lado do Ministério do Trabalho. Telefone 3522-5826. Amanhã a gente vai receber aqui a psicóloga Gessiane Amorim. O assunto é transtorno bipolar. Manda um beijo para a Aparecida, que ela lhe ouve sempre. Aparecida, muito obrigado pela audiência. Ela foi lá, né, no Dental Clean e se identificou, disse que ouviu Saúde em Foco. Aparecida, muito obrigado pela audiência, tá certo? Você fez uma bela escolha indo lá na Dental Clean cuidar da sua saúde oral, tá bom? Muito obrigado pela audiência e avisa para todo mundo que o Saúde em Foco tá sempre aqui de 11 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. E amanhã, Gessiane Amorim, psicóloga, vai falar sobre transtorno bipolar, que é manifestado por fatores genéticos e ambientais. O transtorno bipolar é uma doença para toda a vida. Não tem cura, mas pode ser controlado e sua manifestação está ligada a fatores ambientais e genéticos. Em boa parte dos casos, trata-se também de um problema que se herda dos pais. Quem tem um transtorno bipolar alterna sentimentos e reações como depressão e ansiedade. A gente já sabe onde pode levar tanto um quanto o outro, né? Gustavo Vasconcelos, obrigado pela técnica. Lucas Peverel, muito obrigado pelas imagens. E amanhã a gente está de volta aqui, se Deus permitir. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, se Ele permitir. Amanhã eu estarei aqui.